O Chelsea é o próximo adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E por mais que seja o oponente mais difícil até aqui, não estamos falando de um time imbatível não. No vídeo de hoje eu vou te explicar toda a tática do Chelsea. A gente vai dissecar os padrões deles dentro de campo pra entender quais são os pontos fortes que o Palmeiras precisa ficar de olho e quais são os pontos fracos que podem ser as brechas pro Palmeiras alcançar a semifinal desse Mundial. Bora? Só antes é muito importante que você cheque agora mesmo se você está inscrito neste canal, porque tem muita gente que acompanha as nossas análises e esquece de se inscrever. Então a hora é agora, dá uma olhadinha aqui embaixo, porque você não vai querer perder mais nenhum conteúdo que vai sair aqui nos próximos dias, tá? Inscreva-se. Voltando, eu falei que o Maresca é um guardiolista não à toa, tá? Porque ele foi auxiliar do Pep Guardiola lá no Manchester City antes de virar um treinador de fato. Mas, como já disse o Mário Marra, comentarista, em uma frase de muita sabedoria sobre o Domenech Torrente, outro ex-auxiliar do Guardiola, eu tenho um amigo que dormiu 10 anos na garagem e não virou um carro. Ou seja, não é porque o cara trabalhou com o Guardiola que ele é o Guardiola, ou que ele é tão bom quanto o Guardiola. Mas claro, ele pegou muitas referências do espanhol que são visíveis no jogo do Chelsea, a começar pela parte ofensiva. O Chelsea estrutura sua saída de bola a partir de um 3+2. Nessa construção inicial, um dos laterais, geralmente o esquerdo, recua e compõe a linha de 3 ao lado dos dois zagueiros, enquanto o outro lateral, normalmente o direito, se posiciona por dentro, ao lado de um dos volantes, formando uma dupla à frente dessa linha de 3. Claro que isso pode variar de acordo com os nomes, né? Ainda mais pensando nesse jogo contra o Palmeiras, porque eles não vão ter o Moisés Caicedo, que é o principal volante do Chelsea nessa saída de bola. Então, nesse caso, a gente pode ver o Reece James jogando já de início como um volante mesmo, uma coisa que ele já fez, jogando como um meio-campista, ao lado do Lavia e dando lugar ao Malo Gusto na lateral direita. E aí ele pode ficar na saída e liberar o Cucurella para subir pela esquerda, ou dar amplitude pela direita, enquanto o lateral esquerdo, o Cucurella, fica na saída de 3. De qualquer forma, jogando o Malo Gusto ou um meio-campista de origem, mantendo o Reece James como um lateral construtor ou jogando no meio, os nomes podem mudar, mas o desenho não muda. O Maresca é um treinador bastante rígido e bastante ortodoxo nesse sentido, dá pra falar. O desenho do time é geralmente muito respeitado dentro de campo, não muda muito, e o que é importante, inclusive, pro Palmeiras, pensando que o time marca com encaixes individuais, né? Então é importante pro Palmeiras que esses jogadores não se mexam tanto mesmo. Voltando pra essa saída de bola, o goleiro Robert Sanches é utilizado como uma peça ativa nessa circulação, então ele participa dessa saída pra gerar superioridade, né, nessa saída curta, pra atrair a pressão do adversário, e a ideia dessa estrutura acaba sendo manipular a primeira linha de marcação, né, atrair esse adversário, só que acaba apresentando riscos também, quando esse adversário fecha bem os espaços desses dois jogadores da frente, né, desses dois volantes, quando encaixota esses dois volantes na saída de bola. O time, nesse caso, acaba se tornando previsível e acaba ou recuando a bola excessivamente, ou em alguns casos, perdendo a posse em zonas perigosas. Então, Palmeiras, olho nisso aí, hein? Quando enfrenta uma marcação alta, o Chelsea ele vai sempre tentar sair com toques curtos, sair com aproximações pra encontrar um jogador livre, geralmente em zonas centrais ou no lado oposto à pressão. O objetivo aqui é sempre atrair e soltar, ou seja, fixar os marcadores pra depois acelerar o jogo verticalmente, usando sempre muito de passes diagonais, com os meias se desmarcando e também com dinâmicas de terceiro homem, né? Que é aquela ideia de você usar um jogador intermediário pra acionar um cara que vem de frente, que vem com espaço pra jogar. Já contra defesas mais baixas, o Chelsea acaba adotando um ataque posicional com mais paciência,